Dizemos: Jesus, eu confio em vós. Juntando as nossas mãos e olhando para a doce Virgem Maria, mãezinha querida, nossa intercessora, ela que nos ensina o segredo que alegra a Deus, ela que nos ensina a dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade. Peçamos a ela que interceda, para que a nossa vontade esteja unida à vontade de Deus, para que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, meus queridos e minhas queridas, nos coloca no início do ministério, no início do trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de 30 anos de uma vida normal, depois de 30 anos convivendo com a sua família, ele inicia a sua missão e as suas primeiras palavras apresentam para nós o programa de Deus que ele veio realizar junto de nós. E ele disse aí em Marcos 1,15: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho. Jesus não veio para fundar simplesmente uma religião, Jesus não veio simplesmente para nos dar normas religiosas, Jesus não veio simplesmente para trazer uma boa ou bonita filosofia de vida, mas Jesus veio para nos dizer que nós não fomos criados para viver longe de Deus. Deus nos quer junto dele, e a condição é: fazei penitência, convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, aí está, meus queridos e queridas, o ponto central de toda a vida cristã, de toda a vida espiritual. Existem pessoas que imaginam: eu preciso fazer isso, aquilo outro, para poder realmente ser cristão. O centro, o principal, o essencial da vida cristã, da vida espiritual é a conversão. Converter-se significa mudar a orientação da nossa vida, mudar a nossa mentalidade, mudar as nossas ideias. Converter-se significa permitir que Deus tire o nosso coração de pedra e coloque o coração de carne. Converter-se significa justamente permitir que Deus coloque o seu Espírito em nós, para que nós possamos viver a sua palavra. Não é uma simples mudança exterior, mas algo muito mais profundo. Converter-se significa redescobrir a importância de aprender a ouvir o que Deus nos fala. O grande problema de muitos cristãos é que não sabem escutar, não sabem ficar quietos e ouvir. O problema de muitos cristãos é que imaginam que já ouviram e que já são bons, e quando na verdade nós temos que entender que a fé todos os dias vem através da palavra. A fé vem todos os dias pelo modo como a gente escuta. Como é que você escuta a palavra? Vai dizer quem você é realmente como cristão. O modo como você se senta na igreja e olha para o altar. O modo como você pega a sua Bíblia e não fica folheando. Na hora que a palavra está sendo lida, você tem que escutá-la ou acompanhar na sua Bíblia. Na hora que ela está sendo explicada, o seu olhar tem que estar voltado para o centro, aonde ela está sendo falada. Por quê? Porque é o próprio Deus que está dirigindo a palavra que você precisa. Porque a palavra que você precisa não está na esquina,
não está na farmácia, não está no supermercado, não está no banco, mas a palavra que você precisa está no altar, onde Deus está dirigindo a palavra dele para você, para trazer a resposta, o remédio, a pista, o caminho, a libertação, a cura que você necessita. Por isso, meu querido e minha querida, a conversão não é simplesmente algo exterior. Existem pessoas que dizem: eu me converti porque eu entrei para uma igreja. A conversão é muito mais do que isso. A conversão, quando é uma mudança somente exterior, ela não dura muito tempo. A pessoa tem um entusiasmo inicial que logo passa. Também existe o risco, segundo o Papa Francisco, de se viver uma religião de aparência. Vai-se à missa dominical por costume, reza-se pouco ou nada, e um dia a pessoa diz o Papa: eu perdi a fé. Ninguém perde aquilo que nunca teve, amém? Porque a fé é um encontro, a fé é uma experiência, e quando eu tenho a experiência de Deus, eu não perco nunca mais, amém? Eu não perco nunca mais. Também existe o risco de observar normas religiosas, sem uma mudança real das ideias, das palavras e das atitudes, sem entender aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos dizer. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, se vocês aprenderem a se perdoar, se vocês aprenderem a estender a mão uns para os outros, se vocês não fizerem o mal uns aos outros, se vocês não ficarem aí disputando, se destruindo. Portanto, muitas vezes a gente se apega a tanta coisa da religião, a gente se apega a tantos detalhezinhos, mas a gente não muda. A gente continua julgando, a gente continua criticando, a gente continua dando ouvidos à maledicência, a gente continua fazendo acepção de pessoas, grupinhos, panelinhas e não sei mais o que. Nós continuamos nos deixando melindrar por ciúmes, por invejas ou outras coisas que acontecem. Por isso, a conversão, meus queridos, acontece quando nós encontramos realmente a Jesus, uma pessoa viva, e nós somos tocados por Ele com o Espírito Santo. Um grande homem de Deus descreve este momento do encontro com Jesus, que nos dá o Espírito Santo deste modo: que alegria profunda e ao mesmo tempo que liberdade interior experimenta uma alma que se entrega à ação do Espírito Santo. Esta pessoa não é mais uma pessoa dura, esta pessoa não é mais uma pessoa que aponta o dedo para os outros, esta pessoa não é mais uma pessoa que julga, mas esta pessoa é uma pessoa como Jesus, que sempre dá uma nova chance, que sempre estende a mão, que sempre está pronto para levantar aquele que está caído. Portanto, nós temos que entender que a conversão é algo tão forte, onde nós experimentamos o poder de Deus, dando-nos a força do seu amor, para deixar o passado no passado, e começar uma vida nova. Nós somos tirados do fundo do poço, e não importa qual seja este fundo do poço, para fazer a vontade de Deus, e fazer com que ela seja a nossa vontade. Alguns, quem sabe, dirão: cometi tantos erros, Deus não me perdoa. Outros talvez digam: afundei tanto na mentira, na desonestidade, que não existe mais saída para mim. Outros dirão: sou infeliz, perdi tudo aquilo que eu amava, a minha vida foi sempre um desastre, nada nunca deu certo. E eu quero dizer para você
que Deus é especialista em milagres. Amém? Deus é especialista em milagres. Nós é que somos lentos para abrir a porta do nosso coração e deixar Ele realmente entrar nas nossas feridas, sejam elas espirituais por causa do pecado, sejam elas emocionais, afetivas, sejam elas físicas, sejam elas de relacionamento familiar ou com as pessoas. Nós, meus queridos e minhas queridas, que somos daqueles que colocamos obstáculos, que levantamos muros, somos nós que muitas vezes impedimos que aquele infinito amor que Deus demonstrou lá na cruz, fazendo o Filho dele morrer por nós, somos nós que muitas vezes demoramos para aceitar a grandeza da bondade de Deus, que não olha quem nós somos, o que nós fizemos, mas olha para aquilo que Ele fez. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele deseja nos restaurar, e por isso enviou o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Quem de fato encontra Deus, encontra a felicidade e paz. Nada é capaz de tirar do coração o desejo de permanecer com Ele. Virão problemas, como todos têm, e as pessoas até perguntarão: por que você continua com a fé? E dentro da igreja, quantas vezes você talvez já ouviu isso, atravessando por dificuldades pessoais, financeiras, na família, doença, morte, tantas outras coisas, e quantas vezes as pessoas chegaram para você e talvez disseram: por que você continua? Por que você não abandona a sua fé, a sua igreja? E a resposta da pessoa transformada por Deus será: onde encontrarei quem me entende e perdoa os meus pecados? A conversão, meus queridos e minhas queridas, nos faz dizer como Pedro, quando muitos estavam abandonando a Jesus Cristo, e ele pergunta para os discípulos: vocês também querem me abandonar? E Pedro, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 68, vai dizer: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E aqui está, portanto, meu querido e minha querida, o grande segredo da conversão. A conversão é este encontro. Se você não tiver um encontro com Jesus Cristo, se você não parar para dobrar o seu joelho, ao invés de você ficar falando: onde está Deus? Deus está batendo a porta do teu coração, e você que muitas vezes não está deixando Ele entrar. Deus está ali onde Ele sempre esteve, junto de você e pronto a entrar em sua vida. Eu já falei o testemunho e vou repetir. Está naquele meu livro, Eles Encontraram a Felicidade, que talvez você não tenha lido, mas você deveria ler. Porque quanta gente que manda lá mensagens para mim, escreve para mim e diz: padre, como é que eu posso ser feliz? E eu fiz questão de escrever este livro, Eles Encontraram a Felicidade. E ali tem o testemunho de Jacques Fesch. Ele era playboy, porque era de família rica. Era um jovem sem consequência nenhuma. Era um jovem largado, que vivia somente na farra. E um dia, por causa dos seus excessos, ele acaba matando um policial. Ele vai para a cadeia. Na França, na época, existia a guilhotina. Até 1957, quem assassinava alguém tinha a cabeça cortada. E ele foi condenado à guilhotina. O advogado, que era cristão, que era católico, procurou justamente durante todo o período dele ali na cadeia, ajudá-lo a ter um encontro com Deus. E levava muitos livros para que ele pudesse ler. O padre, logo que ele chegou, o visitou, e ele simplesmente desprezou, dizendo: para que eu preciso disso? Olha onde eu estou. Onde está Deus que deixou que isso acontecesse? Deus não tinha mandado ele para a cadeia.
quem tinha se mandado para a cadeia era ele mesmo. E ele conta no seu diário que uma noite, desesperado, ele perguntava: Senhor, onde é que estás? Senhor, eu quero te encontrar, mas onde estás? E ele diz que ele começou a sentir como que um sufoco na garganta dele, e algo invadindo, com uma força tão grande, todo o ser dele. E ele diz: a partir daquele dia encontrei a paz que talvez eu estivesse buscando naquela vida desregrada que eu vivia. E a partir daquele dia, ele dizia: o meu único propósito não é que o presidente da república impeça que eu morra na guilhotina, porque tinha sido pedido. O meu único propósito, ele dizia, é que a minha família possa encontrar a Deus como eu encontrei. Ele dizia: naquela noite o Espírito do Senhor veio sobre mim e me revestiu, e eu senti como doce é o Senhor, e como Ele não olhou para o mal que eu fiz, e eu mereço ser castigado, ele diz, mereço ser castigado pelo mal que eu fiz, mas sei que estarei junto do meu Deus quando eu passar desta vida. Portanto, vejam, se nós não paramos, se você não para e não dobra os seus joelhos, ou não se coloca na presença de Deus, seja lá o modo como você faz, não importa, mas se você não para, e se você não abre o seu coração, nada vai mudar. Mas se você realmente abre o seu coração, se você diz: Senhor, vem em meu socorro, eu quero, Senhor, viver o teu amor, porque eu sei que Jesus não morreu em vão. Neste momento, Deus derrama a sua graça sobre nós, e Deus nos dá a experiência de nós podermos sair daquele fundo de poço que pode ser o pecado, pode ser a fraqueza, pode ser o vício, pode ser a depressão, pode ser o desânimo, pode ser a vida desregrada, pode ser a mentira, a desonestidade, pode ser qualquer situação, mas Ele é especialista em transformação de vidas também. Isto é milagre também, amém? Portanto, quando você se converte, a missa deixa de ser uma obrigação. Aquele tipo de pessoa que você olha no rosto dela durante a missa, e em psicologia a gente aprende isso, pelo modo como a pessoa está olhando, a gente sabe mais ou menos se ela está prestando atenção ou ela está com a cabeça nas nuvens. Quando a missa é a obrigação, você não vê a hora dela acabar. Quando a missa é justamente uma necessidade, porque você reconhece que é o encontro com Jesus que te fortalece, tudo muda. A oração deixa de ser um peso, mas um encontro vivo com Deus. Você descobre que você pode rezar debaixo da árvore, você pode rezar no jardim, você pode rezar debaixo da escada, você pode rezar no ônibus, você pode rezar na fila, você pode rezar entrando na igreja diante do Santíssimo, você pode rezar em qualquer canto, porque você vai encontrar Deus que está em todos os lugares. A oração deixa de ser alguma coisa ruim, para se transformar justamente na fonte da seiva de Deus fluindo na tua vida. E se de fato a pessoa teve esse encontro com Jesus, ela já não guarda para si este tesouro. Na primeira leitura, lá no profeta Jonas, no capítulo 3, versículo 2, Deus disse: vai a Nínive. E hoje ele diria: vai a Itapecerica, vai a São Paulo, vai, seja lá qual o lugar que você mora. Hoje Deus diria isso, e Ele está dizendo isso para mim, está dizendo para você. Eu sou padre,
outro é catequista, outro é músico, outro é ministro da Eucaristia, outro ajuda os pobres e outros trabalham nos mais diferentes ministérios pastorais da igreja. Mas nós temos que entender que isto não é função para fazer a gente se gloriar. Eu não posso dizer eu sou padre, né? Eu sou músico, eu sou catequista, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu estou sendo melhor que os outros. Não, é um serviço, é uma retribuição, é uma consequência, é um agradecimento que nós fazemos a Deus. Sim, meu querido e minha querida, não basta simplesmente a gente estar na missa. Se hoje nós vemos o mundo de pernas para o ar, se hoje nós vemos o mundo nesta situação, é porque talvez nós cristãos não estejamos em todos os lugares sendo o sal, sendo a luz, sendo o fermento. Se hoje nós estamos vendo este mundo, aonde as drogas crescem, a violência, a criminalidade, a família é destruída, a vida é também ali destruída através do aborto. Se nós estamos vendo toda essa onda da lama da corrupção, as guerras, a miséria, tudo isso mostra que nós cristãos precisamos realmente ser daqueles que, como o apóstolo Paulo, depois que encontrou a Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele disse: anunciar o Evangelho não é glória. Portanto, ser padre, o próprio Papa falou isso recentemente. Ele disse: cardeais, bispos, padres, leigos que trabalham na igreja, não subam num pedestal imaginando que vocês são melhores do que os outros, porque vocês têm que ser servos como foi Jesus Cristo. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Quando eu encontro a Jesus Cristo, quem torce para algum time de futebol aqui, levanta a mão. Os outros, ninguém gosta de futebol aqui. O Brasil não é mais o país do futebol. Quem tem um time de futebol? Levanta, mas levanta bem alto para eu ver. Muito bem. Muito. Você não tem. Você torce para o Benfica, bem que eu sabia. Né? Então, quando o time ganha, o que a pessoa faz? Festeja. Sai de carro, toca a buzina, no dia seguinte no trabalho vai com a camisa do time. Vai ou não vai? Né? O outro dia eu vi uma pessoa de um time, não vou falar qual, né? É o time de maior torcida do Brasil, ou o segundo, não sei se é o maior, né? Mas o cara tinha um casaco de inverno com o símbolo do time aqui. Quando ele tirou o casaco, ele estava com uma blusa, né? Com uma blusa com o símbolo do time aqui, com o calção com o símbolo do time aqui, as meias, depois eu olhei as meias, um símbolo daqui, o sapato com o símbolo do time. Eu falei, deve estar tudo com símbolo, né? Deve estar tudo com o símbolo, né? Veja, se a gente faz isso com um time, por que não podemos fazer até mais com o maior de todos, que é Jesus Cristo, que nos dá a vitória todos os dias, não é numa partida, mas todos os dias Ele nos dá a vitória. Paulo diz aí em 1 Coríntios 9,16, anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação, é uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. A palavra obrigação está mal traduzida aí, porque a tradução certa é uma necessidade. Isto significa, se o Alex, se o Rony, se eles não anunciarem o Evangelho, se os ministros não anunciarem o Evangelho, se eu ficar contente só porque eu estou aqui no altar, é uma glória que eu estou buscando, né? Eu sou padre. Não,
eu tenho que dizer: eu sou servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que Ele me fez não tem nem comparação com aquilo que eu posso devolver para Ele. E o mínimo que eu posso fazer é levar o Evangelho, é ser pedra viva do Evangelho. Vai a Nínive, vai para a tua família, vai para a tua casa, vai para o teu bairro, vai para o teu ambiente de trabalho. Não se envergonhe de Jesus Cristo, porque Ele não se envergonhou de você. Viva com alegria a sua fé, viva com alegria. Ontem eu visitei um enfermo, que segundo os médicos está em vias terminais, mas ele com um grande sorriso, ele dá uma cochiladinha assim, de repente ele acorda e fala assim: contagem, vamos ver quem está aqui, e sempre com um sorriso. Isso é ser cristão, amém? Isto é ser cristão. Ser cristão é ser capaz de irradiar aquilo que a gente acredita. Ser cristão significa contagiar as pessoas para que possam viver o que nós estamos vivendo. Ser cristão é falar: eu encontrei aquele que preencheu o vazio do meu coração. Ser cristão não é falar: eu agora vou à igreja. A igreja é uma consequência. Mas o principal e o primeiro passo é você ter deixado Jesus preencher o teu coração e te tornar um homem e uma mulher que realmente descobriu que a vida é o dom maior que nós recebemos de Deus. Por isso, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, que você tenha realmente essa certeza: Jesus veio por causa de você, e Jesus está te chamando. Converta-se, volte para Deus, creia que Ele pode mudar e preencher a tua vida. Creia que Ele pode te tirar do inferno que talvez você esteja vivendo, das drogas, do álcool, do vazio, do desânimo. Creia que Ele pode te levantar das tuas quedas. Não acredite naqueles que dizem que você não tem mais saída. Creia que com Ele tudo é possível. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu quero pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa, de um modo muito forte, agir na vida de cada uma destas pessoas. E eu quero pedir, ó Pai, em nome da Tua bondade, da Tua misericórdia, vem para curar aqueles que estão machucados no seu espírito, foram decepcionados na sua fé. Quero pedir a cura para aqueles que estão feridos nas suas emoções, na sua afetividade, aqueles que não se sentiram amados, passaram por traumas, foram abusados, aqueles que perderam cedo entes queridos, aqueles que passaram pela experiência da separação, aqueles que não viram sonhos se realizarem. Eu quero pedir que o Espírito Santo preencha todos os vazios. Eu quero pedir a cura, Senhor, para aqueles que estão doentes. Eu creio que Tu és o Deus que cura as enfermidades. Toca naqueles que estão doentes, percorre o corpo, toca nas partes que estão enfermas, visita aqueles que estão sendo colocados em oração, enxuga as lágrimas daqueles que estão tristes. Senhor, eu quero Te agradecer, porque eu creio que neste momento o Espírito Santo está abençoando a cada um destes Teus filhos e filhas amados. Amém. Creio